Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Você já está inscrito no nosso canal? Se não tiver, se inscreva, ative as notificações. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o Bar da Esquina. Você já ouviu falar nos Alcoólicos Anônimos, AA? É uma comunidade que se reúne para se ajudarem mutuamente contra o vício, do álcool. E esse AA, Alcoólicos Anônimos, foi fundado por um homem que ele estava indo para um bar. Ele era alcoólico e ele ia para um bar para poder beber. E ele no caminho pensou assim: eu não preciso de um gole, eu preciso de um outro alcoólico, um alcoolista que seja amigo, que me ouça. E ele então decidiu criar essa comunidade para uma ajuda mútua. E Philip Yancey, num livro, ele escreve sobre isso de uma forma tão bonita. E ele fala sobre a igreja relacionando. E ele diz assim, que a igreja deve ser uma comunidade terapêutica, um lugar em que o cristão vai, porque ele pode pensar no seu coração: eu não preciso pecar, eu preciso de outro pecador. A igreja como um lugar que estende a mão para um mundo machucado, ferido, despedaçado nas suas emoções, num mundo que precisa de um ombro amigo, de uma palavra de conforto, palavra de esperança, uma palavra, alguém que ore junto com ele e que o console. Porque a mãe está doente, o filho está rebelde, às vezes o chefe está irritante, está difícil de suportar algumas situações de sua vida. E ele encontra então ali um lugar de adoração a um Deus que pode todas as coisas, um Deus que conforta, que consola e coloca pessoas perto de nós que podem nos oferecer uma palavra de conforto, uma palavra amiga. Esse é o nosso Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Deus é o Deus que nos consola. Versículo 4, e ele diz: e é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, daí ele coloca uma finalidade, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então Paulo diz assim: você é consolado por Deus, mas é bom isso, porque Deus é misericordioso, Ele quer cuidar de você, Ele cuida, Ele se importa com você, mas usa esse consolo que você recebeu para ajudar outras pessoas, para ser instrumento, um canal de Deus para ajudar outras pessoas. Eu acho isso maravilhoso, Em Hebreus 10, versículo 24, diz assim: considere, respeite o outro, encoraje o outro no amor e nas boas obras. Essa é a função de cada um de nós. Nós recebemos tanto do Senhor orientação, consolo, amor, que a gente possa fazer isso. Mas lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, Tiago diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns para os outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago está dizendo assim, que a confissão tem o poder de cura, mas é tão difícil, não é? Como é difícil a gente encontrar pessoas confiáveis. E a pergunta para mim e para você: eu tenho sido confiável? Aquilo que eu ouço, eu guardo comigo, eu uso na minha oração com Deus, mas não compartilho com mais ninguém. Como nós precisamos de pessoas assim confiáveis. E por não termos muitas vezes essas pessoas, será que é por isso que há tanta gente machucada, doente, porque não tem coragem de abrir o coração? Porque às vezes não vai ser compreendido, às vezes aquilo que ele compartilhou poderá ser usado contra ele alguma vez. E então as pessoas de maneira geral acham difícil admitir e expor
expor suas limitações, confiar em alguém. É verdade, a gente não pode mesmo compartilhar tudo com todos, porque lá em Provérbios 26, né, fala aquilo que a gente percebe. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? É difícil. Então que Deus trabalhe no meu coração. Lá em Provérbios 12, 22, diz que Deus tem prazer em quem é fiel. Que eu e você possamos ser fiéis, companheiros, confiáveis com as pessoas que nos cercam. Como nós precisamos ser diferentes e fazer diferença, né? Ser acolhedor, sensível à dor do outro. Sabe, aquele medo que o outro tem, respeitar. Mesmo que a gente não entenda, que a gente possa respeitar. E como nós precisamos também ter amigos assim, que possamos orar, pedir a Deus, Senhor, eu preciso de amigos de verdade, confiáveis, apresenta para mim, Senhor, para que um possa ajudar o outro, como no par da esquina, né? Que a gente possa ajudar de uma forma muito mais eficaz, porque a gente tem a palavra, a gente tem o Deus da consolação, e que o consolo vai ser não só para aquele momento, mas vai ser para sempre, aquela paz, aquela palavra que for ministrada, vai ser algo duradouro, vai ser eterno, porque a palavra de Deus, ela é eterna. Sabe, Paulo, ele estava em Troade e ele mostra para mim o quanto que ele também precisa de amigos. Ele é um homem de oração, Paulo, a gente sabe, um homem que estava assim, sabe, sintonizado com Deus, com intimidade com Deus, mas ele tinha, né, as suas lutas internas. Ele manda uma carta para Corinto. Essa carta, acredita-se que não está aqui, né? Não, é uma outra carta que não foi publicada. E ele manda uma carta. E aqui fala em Corinto, no capítulo 2, né, de 2 Coríntios, que no versículo 12, que ele chega a Troade para pregar o evangelho de Cristo. E uma porta se abriu no Senhor, mas ele continua dizendo no versículo 3, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque eu não encontrei o meu irmão Tito, por isso despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então Paulo fala assim, eu estava inquieto, preocupado, Tito tinha levado essa carta para Corinto, qual teria sido a reação, né? Será, como que isso aconteceu, como chegou até ele? Mas Deus, ele sabia o que estava no coração de Paulo. E Tito chega e consola Paulo. Aqui diz assim no capítulo 7 de 2 Coríntios, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Ele estava em crise, né? Ele estava turbulento no coração. Eram lutas por fora e temores por dentro. Porém Deus, nosso Deus, que conforta os abatidos, que se importa, Paulo diz, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso selo por mim, Paulo diz. Então eles não estavam bravos com Paulo, que bênção, Paulo se regozija, né? Aumentando assim o meu regozijo. Paulo continua, versículo 8, porquanto, ainda que vos tenha contristado, Paulo diz, eu devo ter entristecido vocês com a carta, mas eu não me arrependo, embora já tenha me arrependido, Paulo confessa, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo, mas agora eu me alegro, não porque fostes contristados, não porque vocês ficaram tristes, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois foste contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Depois ele diz, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz
morte. Paulo fala, olha, eu falei algumas coisas, vocês podem ter se entristecido, mas essa tristeza vem do arrependimento, e isso traz salvação, traz uma nova história, traz transformação. Que coisa linda, né? Paulo estava preocupado, né, com isso. E muitas vezes a nossa preocupação é infundada. A nossa mente cria, aumenta, né? E o cansaço às vezes acentua. E a gente ora, a oração é bênção, ela vai queimando palha seca, né? Desses sentimentos errados. Mas há momento em que a gente precisa de um ombro amigo, de uma palavra de conforto. E Deus traz Tito para Paulo. Paulo também fala mais tarde sobre Marcos, que Marcos é um lenitivo para ele, é um conforto para ele. São amigos que traz alegria, consolo, conforto ao coração de Paulo. Deus é o Deus de toda consolação. Ele nos consola no nosso coração, pela sua palavra, mas também envia servos para nos ajudar. Envia você e eu para consolar, para falar do amor de Deus para as pessoas, a esperança que temos em Deus, a palavra de Deus. E essa palavra é maravilhosa, porque quando a gente fala para alguém, ela respinga não só naquela pessoa, mas em muitos, porque a transformação daquela pessoa, a alegria que aquela pessoa passa a ter pela palavra de Deus multiplica. Eu lembrei de um senhor que o Leomã pregou. Ele era um alcoólico e ele era muito difícil, ele ficava pelas ruas e a família dele se entristecia tanto. E quando ele ouviu a palavra, depois ouviu, o Espírito Santo trabalhou naquele homem, transformou. Ele deixou o vício de álcool, largou de beber, e os seus filhos, vendo aquela transformação, também se voltaram para Deus. E os filhos, então, foram também transformados. A palavra de consolação que ajuda pessoas e acaba passando para outras. Assim como Paulo me ensina, depois de tantos anos, 2000 anos depois, ele me ensina. Deus da consolação, que nos consola, que nos trata, que nos fortalece, que nos anima. Você está triste, desanimado, busque ao nosso Deus, busque a sua palavra, Ele te consola. E Ele também pode enviar Titos para você, Marcos para você, homens com a palavra dEle para falar ao seu coração. Que eu e você possamos ter o coração confiável, um coração sensível à necessidade do outro, um coração que entende, que tem misericórdia para aquela limitação do outro, mesmo que não a gente fale como pode, né? Mas que Deus possa trazer consolo através de nós para aquela pessoa, que eu seja um ombro amigo, que você seja um ombro amigo, um ouvinte cuidadoso, que se importa, e que Deus possa colocar no nosso caminho amigos confiáveis, que também respeitem as nossas limitações e que não compartilhem o nosso desabafo, e que ofereçam um ombro amigo para mim e para você. Amém? Você foi edificado por essa palavra? Se você foi, deixe seu comentário, compartilhe, e que Deus conceda a mim e a você amigos que orem uns pelos outros. Se você quiser oração, coloque seu nome, a sua cidade, e nessa semana estarei orando por você.